Olá, este é o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade número 1 da Zona Oeste. Eu sou Elza Calazans e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está na ordem do dia, né? Jogos Olímpicos, mas na verdade o nosso foco que a gente vai discutir, procurar entender hoje, é sobre Paralimpíadas ou Paralimpíadas, os Jogos Paralímpicos. Vamos entender melhor como é que a gente pode não só torcer, mas compreender a importância dessa competição, vamos assim chamar, para o mundo, para o Brasil e para o nosso Rio de Janeiro. Há cerca de 100 anos, existem disputas entre atletas com algum tipo de deficiência. Em 1888, na cidade de Berlim, na Alemanha, já existiam alguns clubes que permitiam a participação de surdos nos esportes. Obviamente que a gente está falando de uma realidade de 1888. Mas foi a partir de 1964, quando Tóquio, no Japão, sediou pela primeira vez os Jogos Paralímpicos, que este evento, assim como os esportes que ele abrange, mudaram irreconhecivelmente. Nessa época, para a gente ter uma ideia, a empresa já chamava o evento de Paralimpíadas. Você sabe o que significa essa palavra? Na verdade, é a contração de paraplegia e Olimpíadas, principalmente pelo fato de que o evento da época ocorria em paralelo aos Jogos Olímpicos, mesmo que algumas vezes em locais diferentes, por motivos de inacessibilidade. As Paralimpíadas ou Paraolimpíadas proporcionam às pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental uma oportunidade de elevar sua autoestima diferentemente ou indiretamente através do esporte, provando o seu valor como atleta e cidadão. Bom, ainda hoje, a gente sabe que não é raro ver pessoas que subestimam as capacidades das pessoas que a gente conhece hoje como PCDs, que são pessoas com deficiência, acreditando sempre que elas não podem viver, sempre ou por vezes, sua vida normalmente, trabalhar, estudar, ter uma vida social e afetiva. E a gente se pergunta, e por que não praticar esportes? Essas ideias pré-concebidas sobre as habilidades dos PCDs são chamadas de capacitismo. Você já ouviu falar o que é isso? Então vamos lá. Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco desta semana é sobre Paralimpíadas ou Paralimpíadas. E para falar deste assunto, eu vou conversar com uma pessoa muito querida, um profissional muito competente, com uma vasta experiência e conhecimento, não só dos esportes, mas da Paralimpíadas em si. Vou conversar com o professor do curso de Educação Física da UCB, Cláudio Diel Nogueira. Ele tem quase 3 décadas na instituição, é mestre em ciência da motricidade humana e doutor em Educação Física na área de atividade física adaptada. E já participou de pelo menos 4 Paralimpíadas. Professor Cláudio, vou chamar de Cláudio, porque apesar dos títulos de doutor, mestre, professor renomado, ele é uma pessoa muito acessível, é um esportista, né, gente? Então, Cláudio, seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela participação, por bater esse papo aqui com a gente, e eu gostaria que você começasse falando para quem está nos ouvindo, um pouco da sua trajetória na UCB, como você chegou, os principais projetos, antes da gente falar desse assunto tão maravilhoso que a gente vai bater o papinho aqui, que é Paralimpíadas. Bom, Elza, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui, principalmente falando desse assunto, que é um assunto muito cativante, né? É um assunto gostoso. E a gente vai tentar falar de uma maneira que as pessoas possam entender, para que possam apreciar esse tipo de modalidade que são os Jogos Paralímpicos. Eu sou formado em Educação Física aqui mesmo pela Castelo Branco, fiz o mestrado aqui, como você bem mencionou, e depois o doutorado em outra instituição que foi na Unicamp. Como é que eu entrei aqui na Castelo Branco, né? Eu fui monitor de um
maravilhoso professor aqui, que é uma tradição nossa da universidade, que é o professor José Riso Pinto, já falecido. Fui monitor dele da disciplina de biometria, hoje a disciplina de medida e avaliação. E assim que eu terminei o meu mestrado, ele me convidou para dar aula aqui na universidade, inclusive pegando as disciplinas dele. Ao longo desse tempo, eu encontrei um outro professor, que era o professor Ivaldo Brandão, que foi professor aqui da casa, que era o professor da disciplina de Educação Física Adaptada. E também uma pessoa muito influente no meio do esporte adaptado, do esporte paralímpico. E ele me convidou para ir participar de uma competição, já que uma das áreas que eu mais trabalho dentro da educação física é a área da avaliação, né, da avaliação física. E ele me falou uma história de uma coisa chamada classificação funcional. Não entendi muito bem, fui lá assistir a minha primeira partida de bocha paralímpica e fiquei encantado, até mesmo porque eu descobri que eu não sabia nada. Então eu resolvi entrar por esse caminho e lá se vão mais de 2 décadas fazendo esse processo, que é o que a gente chama de classificação funcional, e obviamente a gente vai explicar um pouquinho mais ao longo do nosso bate-papo. Muito legal. Você sabe o que é legal, gente? Que eu fico muito satisfeita nesse bate-papo com os professores, com os profissionais que aqui participam, é quando eu vejo que grande parte dos professores da UCB fazem parte, foram formados da instituição, assim, que é aquele professor que lá fora as pessoas falam raiz, mas a universidade tem essa tradição de valorizar o que a gente chama de prata da casa, o ex-aluno, que já se forma com entendimento, com esse sentimento de pertencimento da instituição. E claro que isso a gente sabe que reflete da sala de aula, sabe que reflete da qualidade do ensino. Isso é muito bacana quando você fala que começou na UCB e hoje está multiplicando esse conhecimento e essa atividade de uma forma tão maravilhosa. Agora, Cláudio, vamos começar então falando. As Paralimpíadas de Paris começam daqui a 2 dias, né? Nessa quarta-feira, dia 28, e terminam dia 8 de setembro. Qual é a sua expectativa em relação a essa modalidade? Que a gente acabou de passar pelas Olimpíadas aí, bastante destaque dos nossos atletas, se não tantas medalhas de ouro como merecidas, mas a gente viu o esforço, a alegria, a determinação. Qual a sua expectativa em relação às Paralimpíadas? Então, Elza, a minha expectativa é a melhor possível, né? Ela está lá nas alturas, porque o Brasil é uma referência dentro dos Jogos Paralímpicos, dentro das modalidades paralímpicas, como a gente chama. Então, é uma característica, é uma tradição. Nós temos um desenvolvimento muito bem feito ao longo desses anos, em termos de conhecimento científico, em termos de gestão esportiva. Só para você ter uma ideia, um dos maiores legados das Paralimpíadas do Rio 2016 foi a construção de um centro de treinamento paralímpico, só que fica na cidade de São Paulo, né? Não fica aqui no Rio de Janeiro, e ele é considerado um dos 3 melhores centros de treinamento do mundo, e não só paralímpico como olímpico. Isso garante que os nossos atletas eles vão competir já com toda uma experiência, com todo um apoio, né, de treinamento. O centro de treinamento ele é completo, ele tem várias possibilidades de treino, regeneração, departamento de fisioterapia, departamento médico. Inclusive, dentro do centro de treinamento tem um residencial, como a gente chama, é um hotel maravilhoso, onde os atletas podem treinar, descansar, voltar para o treino, tudo dentro do mesmo complexo. Então, acho que tudo isso faz com que os nossos atletas acabam tendo um rendimento excelente. Fora, obviamente, todo o apoio em termos de patrocínio, principalmente governamental, de verba, de dinheiro, que possibilita as fases de intercâmbio, de treinamento contínuo. Então, é uma tradição nossa já. A gente já vem desenvolvendo esse treinamento, a gente já vem desenvolvendo essa capacidade de sermos os melhores. E aí eu vou colocar aqui uma expectativa que é a mesma que o próprio Comitê Paralímpico coloca, que é de estarmos entre as 7 melhores delegações ao final da Paralimpíada. Mas eu vou puxar um pouquinho. Eu acho que a gente pode ter uma expectativa ali de 5º a 6º lugar, que seria maravilhoso, porque o 7º lugar foi a nossa melhor colocação que a gente já teve ao longo da nossa participação em Paralimpíada. Que bacana. Cláudio, quais são as principais, assim, as modalidades esportivas? Eu sei que as pessoas sabem, mas às vezes quem está nos ouvindo, de repente tem alguém que não está muito focado ou tem mais curiosidade de saber. Não todas as modalidades
modalidades, mas quais as principais modalidades esportivas dos Jogos Paralímpicos e qual é o que você acha que o Brasil tem mais chance? Tá, na verdade, assim, o que a gente chama de modalidade paralímpica, na verdade, são desporto adaptado. São esportes que são adaptados para as pessoas com deficiência. Mas por que eles são chamados... Isso é muito legal você explicar, porque muitas vezes a gente assiste pela televisão, né, acompanha, torce, mas é importante que a população, que a sociedade tenha esse conhecimento, porque isso passa muito por outro ponto que você, com certeza a gente vai falar aqui, que é da representatividade, da inclusão por meio do esporte. Então, quando você fala dessa questão das modalidades adaptadas, é muito bacana a gente compreender melhor um pouco isso. Isso, é por aí. Existe uma quantidade quase que infinita de esportes adaptados, como por exemplo o surf adaptado e tantos outros. E o que é os jogos ou as modalidades paralímpicas? Nada mais são do que esses jogos adaptados que fazem parte do programa paralímpico. Então hoje em dia a gente tem, se não me falha a memória, 23 modalidades paralímpicas, ou seja, 23 modalidades que vão estar sendo representadas em Paris, como por exemplo atletismo, natação. Esses, sem dúvida alguma, são duas modalidades onde a gente tem uma representatividade muito alta, muito forte, e aí eu acho que ali a gente vai ter um resultado muito grande. A gente tem, obviamente, a bocha paralímpica, que é uma modalidade que eu estou mais próximo, que é uma modalidade para indivíduos que têm tetraplegia, tetraparesia muito alta, um grau de dificuldade motora muito severa, inclusive é a única modalidade no programa paralímpico que é voltada exclusivamente para pessoas com um grau de disfunção motora severa. É claro, existem em outras modalidades também, mas em outras modalidades vai desde o severo ao leve, né? Na bocha não, é severo. Uma outra modalidade que eu acho que a gente vai ter um excelente resultado é o futebol de 5 ou futebol de deficiente visual, né? Que a gente está indo para a 5ª edição de participação dessa modalidade em Paralimpíada e nós somos tetracampeões, ou seja, toda vez que teve medalha, valendo medalha de ouro, a gente ganhou, né? Então, por que não agora, né? A gente tem uma equipe muito forte. A gente poderia colocar aí também o goalball como que é um esporte exclusivamente voltado para pessoa com deficiência. A gente tem equipes muito fortes ali também acontecendo. E aí vai. Mas eu acredito que o nosso carro-chefe, aquele que a gente tem uma expectativa maior, até mesmo porque é um número maior de provas e a gente tem mais atletas participando, sem dúvida alguma, atletismo e natação. Então, estamos na torcida. Agora, Cláudia, a gente sabe que você já participou de pelo menos 4 Paralimpíadas. Me diz uma coisa, como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Normalmente, quando a gente, mesmo eu no meu caso como jornalista, a gente cobre Fórmula 1 ou cobre algum evento grande, esportivo ou não, a gente sempre tem curiosidade, coisas que acontecem internamente. Conta pra gente, um pouco pra gente, pra quem tá nos ouvindo, essa tua experiência, quais os jogos, como é que foi essa experiência? Conta o que a gente pode esperar e imaginar dos bastidores de um evento de tanta grandeza como esse. Legal você mencionar isso. Assim, eu participei de 4 Paralimpíadas, né? As 3 primeiras eu estava na função de classificador funcional, que é essa pessoa que faz uma avaliação do atleta para saber se ele está dentro de um critério mínimo que aquela modalidade permite que ele possa participar. Ou seja, ele tem o tipo de deficiência adequada para aquele esporte, o nível de comprometimento dessa deficiência está adequado para aquele esporte, porque cada esporte ele tem uma regra diferenciada, ele permite limites maiores ou menores. E aí quem faz isso é uma pessoa que avalia os atletas para saber se ele encontra esses fatores, ou o que a gente chama de critérios mínimos aí. Então, nas 3 primeiras que eu fui como classificador funcional, representando a Federação Internacional, que foram a Paralimpíada de Atenas em 2004, a de Pequim em 2008 e a de Londres em 2012. Em 2016, eu fui numa nova função, porque eu fazia parte do Comitê Paralímpico Brasileiro, e eu fui trabalhando no escritório, na organização, na dinâmica de distribuição de apoio para todas as federações que participavam da delegação. Mas assim... Isso quer dizer que desde 2004 você está nos Jogos.
Isso, exatamente. Aí, obviamente, Tóquio houve uma redução significativa da participação, né, em função da pandemia. E agora, obviamente, outras pessoas estão assumindo um pouco mais essa função, né? Acho que a gente tem que entender que para algumas funções, outras pessoas que são muito capacitadas estão surgindo, né? Mas a gente sempre fica no apoio, a gente sempre fica na ajuda, na participação. Tem vários amigos que vão estar lá participando, não só atletas, mas as pessoas de organização, né? Tanto brasileiros quanto internacionais. Mas assim, o mundo dentro da vila é uma coisa assim fantástica. Eu lembro da minha primeira participação, o quanto que eu fiquei assim surpreso com a facilidade que você tinha acesso às coisas. Uma coisa que me chamou muita atenção e que até foi uma situação de perigo, vamos dizer assim, para as equipes, é que dentro da Vila Paralímpica, assim como é o mesmo modelo da Vila Olímpica, né? Você tem um refeitório e o refeitório ele fica aberto 24 horas por dia. É claro, as grandes refeições, vamos dizer assim, café da manhã, almoço e janta, tem horários mais específicos. Mas se você quiser ir lá, tipo, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, você vai encontrar alguma coisa para comer. Um salgado, uma pizza, um hambúrguer. E aí você imagina a quantidade de atletas que, durante a madrugada, saíam dos seus quartos para poder comer. Então a gente tinha que ter um controle muito grande ali para que eles não comessem demais e pudessem prejudicar o rendimento deles, porque é tudo ofertado para eles, porque a vila ela tem uma característica que é assim, os jogos de um modo geral, né? O atleta ele vai para lá para competir, para treinar e descansar. Então a vila foi feito para repouso, né? Então, mas são situações dessas que a gente tem que meio que controlar os atletas e liberar só quando ele... É difícil fazer isso. Você como controlador, né, como também controlar isso? Não, isso eu já fazia função quando eu estava no escritório do Comitê Paralímpico Brasileiro dentro da Vila Olímpica, né? Da Vila Paralímpica, perdão. Ou seja, eu fazia parte da delegação. Agora, enquanto classificador, é claro, eu também chegava lá às 2 horas da manhã, eu não tinha problema nenhum, podia comer à vontade, mas às vezes eu via lá alguém meio escondidinho, comendo alguma coisa ou outra, além do limite. Mas isso faz parte, isso é um processo que todos passam. Mas assim, é bem divertido, a facilidade, porque assim, você estava mencionando aí a questão histórica, né, da evolução da Paralimpíada, e hoje em dia existe uma parceria firmada oficialmente entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional, em que todas as cidades que se candidatam para uma Olimpíada, ela está se candidatando para uma Paralimpíada também. Então, quando você vai construir a Vila Olímpica, essa Vila Olímpica ela tem que ser adaptada, toda preparada para receber os atletas paralímpicos que lá ficarão. E assim é o meio de transporte, assim também é a localização, os locais de competição. Então isso facilita muito a vida do atleta paralímpico. Então facilita bastante para eles. Muito bem. Agora, Cláudio, me fala uma coisa pra gente. Você que esteve aonde? Atenas, não se falou? Londres, é isso? Onde mais que você esteve? Atenas, Pequim, Londres e Rio. Então, nosso Rio de Janeiro, teve muita diferença em relação aos outros países? Uma coisa que você falou aí que eu acho que chamou a atenção de todo mundo, você falou assim, o legado olímpico de 2016, esse grande centro para construir em São Paulo, ok. A gente tem algum legado, ficou para o Rio de Janeiro também, mas em termos de estrutura, você que viveu essas 4 experiências, como é que foi a do Rio em relação aos outros países? Assim, em termos de legado de estrutura, a gente ainda tem algumas estruturas que acontecem. Que, na verdade, já a partir do Rio, mas um pouquinho antes, e principalmente agora, e Paris está mostrando isso, a intenção não é construir uma estrutura fixa, ou seja, um ginásio novo, um estádio novo. Porque, às vezes, quando o evento esportivo termina, o que você vai fazer com aquilo, né? Fica quase como um elefante branco, né? Vamos dizer. Então, muitas das estruturas, elas estão sendo construídas de forma provisória. Por exemplo, no Rio de Janeiro, toda a estrutura da piscina onde foi feita não só a Olimpíada ou Paralimpíada, não existe mais, porque aquele local, aquela arena da natação, ela era uma estrutura provisória. E aí, então, a gente realmente passou por essa situação de termos estruturas, na maioria delas, que eram provisórias. Mas a gente tem as arenas cariocas, que estão lá presentes no Parque Olímpico, que estão se remodelando, estão se transformando, né? Se me fala a memória, a Prefeitura do Rio está colocando ela para virar escola, que é um legado, é uma parte importante. Então a gente tem ainda isso, numa quantidade menor, mas isso, se a gente for comparar com outras cidades, é absolutamente normal também. Agora, o que eu acho que foi um valor que agregou muito
muito a Olimpíada, a Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro foi o calor humano. As pessoas participavam de uma maneira muito intensa, as pessoas estavam com muita vontade de conhecer, de saber o que é um atleta paralímpico, o que ele é capaz de fazer, até mesmo se surpreendendo, né, com o que eles são capazes de realizar. E eu acho que isso foi, né, o calor do povo brasileiro ajudou muito nisso, e é o que eu vejo de maior diferença em todas elas que eu participei até hoje. Essa aproximação com o público brasileiro, com a torcida, com o envolvimento, engajamento que teve do povo brasileiro nos Jogos Paralímpicos. Foi fantástico, realmente. A gente tem esse diferencial, né? De ir com tudo, de estar junto, de torcer. E me fala uma coisa pra gente. A gente sabe que muita coisa evoluiu, talvez não tanto quanto necessário. Como é que está hoje a questão como é que se dá hoje, você que faz parte desse universo, a questão da representatividade, da inclusão por meio do esporte? Você acredita que os patrocinadores aumentaram? No início do nosso papo aqui você falou sobre isso. Você acha que está tendo mais incentivo, mais entendimento, mais investimento nessa questão de reconhecer a importância do esporte na inclusão e na representatividade? Eu não tenho dúvida, né? Até mesmo assim, fazendo uma comparação com o que eu sei de antigamente, de não estar envolvido nessa função, nesse movimento. E também a partir de quando eu efetivamente comecei, em 2001, sem dúvida alguma, assim, o Brasil vem transformando vidas através dessa participação, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Assim, as modalidades paralímpicas nada mais são do que os esportes adaptados. Então existe uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de ações que possam ser exploradas pela pessoa com deficiência. Não são todos que chegam a uma modalidade paralímpica, não são todos que atingem um alto rendimento, porque o alto rendimento, na verdade, ele é um funil, né? Depende de resultado. Mas, obviamente, a base, ela é muito importante. E eu vejo isso, né? As ações que estão acontecendo. Então, a gente tem, desde o início de 2001, 2002, leis federais sendo transformadas e dando apoio financeiro mesmo, distribuição de verba para os comitês, tanto olímpico quanto paralímpico, para desenvolvimento, fomento das modalidades paralímpicas, né? A gente vê a participação muito grande de entidades governamentais, estatais envolvidas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, com parcerias também. E, ultimamente, já desde o Rio de 2016, a partir de Tóquio, parcerias privadas também, o que é uma coisa muito difícil de acontecer, ainda mais para o esporte de uma maneira geral, imagina para o esporte paralímpico, né? Então a gente vê empresas privadas financiando o esporte, financiando projetos, financiando atletas, né? Também algumas políticas públicas por parte do governo federal, por parte do governo estadual, municipal também apoiam isso. A gente tem a participação, teve uma participação muito grande antigamente do Time Rio, que era uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro também, apoiando atletas que treinavam aqui no Rio de Janeiro. São Paulo tem a mesma estrutura, né? Então, assim, eu vejo que há uma crescente e que isso vai dando mais visibilidade. As pessoas vão conhecendo, você vai vendo, obviamente, o número de eventos, de competições, mesmo dentro do desporto adaptado, aumenta e as pessoas começam a descobrir, né? Você estava falando um pouquinho daquela questão das pessoas se descobrirem, se maravilharem com a questão da superação dos limites, né? Na verdade, assim, quando a gente está trabalhando, quando a gente está envolvido nos esportes de alto rendimento, que é o caso da Paralimpíada, é claro, a deficiência está ali, a limitação está ali, a gente não pode negar isso. Mas o foco nosso e o foco dos atletas é naquilo que ele é capaz de fazer, aquilo que ele consegue fazer, não o que ele não consegue fazer. Então, é um pouquinho dessa visão. É claro que a pessoa que quando chega, começa a conhecer a modalidade, ele vai primeiro ter um olhar maior para a limitação, aquilo que choca às vezes a pessoa. Então, eu até faço um convite das pessoas observarem aquilo que ela é capaz
capaz de fazer. A pessoa não corre, mas ela consegue lançar. E olha o lançamento dela, olha a mobilidade dela, olha o movimento. E isso, obviamente, acaba refletindo no dia a dia dela, pelas reivindicações que essas pessoas trazem. E a gente começa a ver algumas modificações nas cidades, nos locais, em termos de mobilidade urbana. Ainda é pouco, se principalmente a gente comparar com o que existe lá fora. Eu não gosto de ficar fazendo muitas comparações, mas a gente ainda está engatinhando em relação a isso. Mas já houve uma melhoria e a gente tem que agradecer a esses atletas que vão lá, nos representam, que expõem essa realidade e que acabam transformando a nossa sociedade, né? Porque eu acho que é isso que é importante. A sociedade, ela tem que ser transformada, obviamente, para você ter um olhar diferenciado, né? Não adianta o atleta se transformar unicamente se a sociedade como um todo não se modifica. Então, se você quer um processo de inclusão, se você quer um processo de maior participação dessa pessoa, é fundamental que a sociedade se modifique. E isso, esses atletas estão mostrando isso pra gente. Nossa, que coisa maravilhosa. A gente não poderia encerrar essa conversa de uma forma melhor. Eu ficaria o dia inteiro aqui com você, mas infelizmente a gente tem prazo para conversa, então eu queria agradecer imensamente a sua participação e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse a tua mensagem para os brasileiros, para os cariocas, fluminenses, para a população da Zona Oeste, para quem está nos ouvindo, até para quem tem interesse em conhecer melhor o curso de Educação Física da UCB. Tem alguma disciplina que vocês incentivam mais, que vocês focam mais, que possam motivar mais as pessoas em relação a essas práticas esportivas? Perfeito, Elza. É assim, a gente tem dentro do curso de Educação Física, a gente tem uma disciplina que é Educação Física Adaptada e Esportes Paralímpicos. E sou eu mesmo que ministro, né? Ela é uma junção de duas disciplinas e ali a gente apresenta para o aluno todas essas problemáticas culturais, sociais, né, que tem em relação à pessoa com deficiência, as adaptações que a gente pode fazer no âmbito escolar, no âmbito do dia a dia e, obviamente, mostrar para eles um instrumento pelo qual eles podem trabalhar, seja na escola, seja numa obra social ou algo nesse sentido, que é o esporte, né? Então a gente apresenta o esporte paralímpico também dentro dessa modalidade. A gente tem a intenção, a gente está reformulando algumas coisas aqui na instituição para a gente começar a oferecer também possibilidades de atividades de extensão, mas aí eu vou deixar meio em suspense, que é para criar um clima bacana. De repente, uma outra hora a gente vem aqui, quando tiver tudo concretizado, a gente pode estar apresentando isso para o benefício da população ao redor da universidade. Em relação ao final, assim, o que eu posso dizer para quem está nos ouvindo, né? Vejam, entendeu? É claro, vai ter um número menor de inserções na mídia do que na Olimpíada, mas se puderem, assistam. É revigorante, é transformador, é vibrante. Nós temos excelentes atletas, a nossa expectativa é muito alta. Vai ter hino todo dia, como a gente costuma falar. Eu acho que isso é uma situação que traz um acalanto pra gente. E eu falo isso não desmerecendo os atletas olímpicos, porque é uma outra circunstância, é uma outra realidade. O que eles fizeram foi fantástico também, mas a gente costuma brincar um pouco entre a gente, né, quem está no movimento paralímpico, que a Olimpíada, na verdade, é um evento teste para a Paralimpíada, que a Paralimpíada é o melhor. Então assistam, se divirtam e aí, obviamente, depois a gente conversa um pouquinho mais para explicar o porquê de algumas coisas, para que a pessoa possa apreciar melhor as outras competições que tem por vir. Muito obrigada, Cláudio. Foi um prazer imenso. Tenho certeza que quem está nos ouvindo gostou também. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento e eu, Elza Calazans, que conversei com o nosso querido professor Cláudio. Muito obrigada a você pela audiência e até o próximo episódio.